Você já deve ter visto pessoas na internet mostrando a mente como uma das principais ferramentas para o sucesso. E eu concordo com isso. A mente, quando bem utilizada, ela pode nos levar a romper com os nossos limites e superá-los, fazendo com que a gente se torne humanos melhores. Agora, ao mesmo tempo que a mente ela pode ser utilizada para alcançar o sucesso, pode ser ela que está impedindo você de conquistar esse sucesso. E hoje eu vim te mostrar como a mente pode estar impedindo você de progredir, de alcançar uma vida melhor e como você consegue dar a volta por cima. Então, sem enrolação, vamos direto para o assunto. Do meu ponto de vista, a mente é a porta para o sucesso. Porque a partir do domínio da mente, a gente consegue dominar as nossas emoções e consegue dominar as nossas ações. É por isso que muitas filosofias, tanto orientais como ocidentais, elas falam bastante sobre o domínio da mente. E eu vou puxar aqui uma filosofia que eu acho muito interessante, que é o hermetismo. E o primeiro princípio das leis herméticas é o princípio do mentalismo, onde toda a criação começa na mente. Como, por exemplo, uma pessoa que decide sair da sua casa e tomar sorvete. Ela criou essa situação antes de sair de casa, porque ela primeiro teve que pensar no sorvete antes de ter vontade e antes de agir em direção à sorveteria. Ela teve que primeiro pensar naquilo, desejar aquilo e depois agir em direção ao seu objetivo, que no caso era tomar sorvete. Então você percebe que os resultados e as coisas que acontecem na sua mente, elas estão conectadas, tem uma linha que conecta o pensamento de tomar sorvete até a ação de estar tomando sorvete. Ocorreu ali um passo a passo até que essa ação ocorresse. E por que eu estou te falando isso? Porque a maioria dos nossos problemas relacionados a resultados, relacionados à nossa rotina, relacionados a essas questões de negativo que estão acontecendo na nossa vida e que estão impedindo você de progredir, estão se originando na sua mente. E como é que você pode fazer para identificar esses problemas, Como é que a gente consegue entender o que é que está acontecendo na nossa mente que está gerando esse problema do lado de fora? Primeiro você tem que identificar uma coisa. Os problemas que você está tendo que estão te impedindo de alcançar esses objetivos podem estar acontecendo de duas formas. Como padrões que realmente vêm se repetindo, você repete o mesmo erro várias vezes em vários momentos da sua vida, ou acontece de forma transitória, ou seja, é um erro esporádico, algo que você normalmente não erra, mas que aconteceu naquele momento, algo que vem se repetindo. Sabendo disso, você tem que identificar quais são os padrões que estão acontecendo na sua vida. Eu, por exemplo, estava passando por um momento onde eu não estava conseguindo voltar a treinar. Hoje é o dia que eu vou voltar a treinar, eu já botei na minha agenda que hoje eu vou treinar de 5 horas. E por que eu não estava conseguindo? Porque eu estava tendo padrões de pensamentos que estavam tirando a minha motivação. E eu não vou falar aprofundadamente sobre isso porque isso envolve questões pessoais, mas eu identifiquei em quais eram os pensamentos que estavam me gerando essa baixa motivação e quais eram os problemas na minha mente que eu estava tendo. Isso estava se refletindo na bagunça da minha rotina de treino. Eu não estava conseguindo treinar, eu estava indo treinar uma vez na semana, 2 vezes na semana, e que não é o suficiente para o meu objetivo. Então isso começou a se tornar um padrão. Então, para que a gente rompa com esse padrão, a gente primeiro tem que entender o que é que está acontecendo na nossa cabeça que está gerando esse padrão. Porque esse padrão, ele, como eu te falei no exemplo do sorvete, ele se origina na cabeça e depois se reflete em ações. Então, quando você busca dentro de si ver o que é que está acontecendo com você e que está te impedindo de agir diferente, a gente começa a ter clareza do problema. E a partir da clareza a gente consegue ter os detalhes do problema e como resolvê-lo. Uma pessoa que ela gasta dinheiro compulsivamente, muitas vezes ela pode ter faltas ou traumas na vida dela e aquilo está guardado na memória, está guardado lá na mente dela. E ela reflete esses traumas, reflete esses pensamentos, essas narrativas em comportamentos impulsivos, gastando e no final do mês nunca sobra dinheiro. E se essa pessoa não para perceber esse padrão, ela também não vai entender o que é que está acontecendo dentro dela, porque está intimamente ligado esse padrão compulsivo com algo que está acontecendo na cabeça dessa pessoa. E muitas vezes é porque ela não tinha condições, aí ela começou a fazer um dinheiro e começou pelo fato de ter acontecido uma falta muito grande financeira na infância dessa pessoa, ela vai lá e começa a gastar compulsivamente toda vez que ela consegue pegar em dinheiro, para que ela satisfaça aquelas vontades que ela tinha no passado.
e que agora ela tem a oportunidade de conseguir fazer aquilo que ela tanto desejava, só que ela não tem o conhecimento correto e nem o equilíbrio da mente dela para que ela faça isso de forma responsável. Então ela só gasta, vê os problemas, né, de falta de dinheiro e tal, mas ela não sabe de onde está surgindo aquilo. Então, quando a gente para olhar os nossos resultados, a gente consegue entender onde é que está o problema na nossa mente. Está intimamente conectado. E lembre-se, você tem que perceber se são realmente padrões ou se é algo transitório, porque é a mesma coisa na sua cabeça. Se aquele problema é um padrão na sua cabeça. Se aquele problema foi transitório na sua cabeça. E quando eu falo cabeça, eu estou falando de mente, tá? Só para vocês ficarem aqui na mesma página que eu. E esses padrões foram sendo instalados na sua cabeça há muito tempo atrás. Isso começa desde que você nasceu, cara. Porque quando você nasce, você é como uma folha em branco. E como você é pequeno, né, tá aprendendo ainda sobre a vida, as pessoas não vão deixar com que você comece a escrever sua história sozinho. Primeiro você tem que começar a entender como é que escreve. Então vai ter alguém ali escrevendo a sua história com você. E muitas vezes você acaba herdando dessas pessoas as crenças delas, os comportamentos que você viu essas pessoas terem. Isso tudo vai entrando e vai formando memórias. E muitas vezes você aceita aquilo como algo certo para você e que pode acabar te atrapalhando no futuro. Agora, quando você está um pouquinho mais velho, o que podem acontecer são traumas, acontecimentos que te geraram um forte impacto emocional negativo e você normalmente generaliza aquele tipo de acontecimento formando uma crença. Porque tem muitas pessoas que já viram os pais brigando por causa de dinheiro e eles começaram a associar dinheiro a coisas negativas. É por isso que na fase adulta essas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro. E eu digo isso com propriedade, porque eu vi isso acontecendo na minha família, as pessoas não sabendo lidar com o dinheiro, e hoje eu estou aqui estudando, me desenvolvendo, aprendendo, modificando esses padrões para que eu possa criar uma vida melhor para mim, para que eu possa romper com essas crenças que eu herdei e com esses traumas que ficaram em mim, por eu ter visto coisas que eu não queria ter visto quando eu era pequeno. Então a gente identifica que isso acontece há muito tempo. Desde que você começou a viver, informações foram entrando na sua cabeça. Muitas delas você rejeitou e muitas delas você aceitou. E o que é que a gente pode fazer para que a gente possa dar a volta por cima, né? Porque esses padrões já vêm sendo enraizados na nossa cabeça desde muito tempo, através de frases que a gente ouviu e, enfim, isso aí vocês provavelmente já estão na mesma página que eu, já estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Para você começar a mudar esses problemas, né, que estão acontecendo, primeiro, identifique o que é que está acontecendo, através do quê? Dos seus resultados. Veja quais são os resultados que você tem, que você vai identificar os problemas na sua mente, que estão intimamente conectados com esse resultado. Você vai conseguir, através de autoconhecimento, através de meditação, através de questionamentos, fazer perguntas a si mesmo, para que você possa achar as respostas, né? Coisas do tipo, caramba, esse pensamento escasso que eu estou tendo aqui agora, ele veio de onde? De onde veio isso? Quem me disse isso? Isso eu falei até no meu vídeo anterior. Se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre como fazer essas perguntas para desconstruir as crenças, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, como tem um material sobre isso, eu vou deixar aqui o link, não vou aprofundar muito. Então, primeiro você deve fazer perguntas, meditar para achar esses padrões de pensamentos na sua cabeça. Porque muitas vezes a gente está aqui no dia a dia, a gente nem para prestar atenção no que está acontecendo dentro da gente. E isso acontece muito. As pessoas, quando estão no modo automático, elas não param para prestar atenção nisso. E ter esse momento de meditação, de atenção plena, porque às vezes você nem precisa parar para sentar e meditar. Se você quiser fazer, ótimo, pode fazer, isso é incrível, eu também faço. Agora, se você não se identifica com essa prática, você pode fazer isso através da natureza, contemplando a natureza. Porque quando você contempla a natureza, você começa a ficar mais calmo. Quando você fica mais calmo, você começa a perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor e dentro. As sensações que você está sentindo, os pensamentos que estão vindo. E aí você consegue fisgá-los para depois desconstruir esses pensamentos. E fazendo isso, você começa a ter a possibilidade de escrever uma nova história. De começar a pegar e tomar controle do seu lápis ou da sua caneta e falar, a partir de agora quem escreve a minha história sou eu. As pessoas que me acompanhavam, que poderia ser meu pai,
minha mãe, avó, avô, tio, tia, eles não precisam mais colocar a mão aqui para me ajudar. Agora eu tenho autonomia para começar a escrever minha própria história e começar a aprender coisas novas com pessoas diferentes que possam me ajudar a curar essas heranças mais negativas que estão dentro de mim, né? Para que eu possa transmutá-las em coisas positivas e assim começar a criar uma vida melhor. Então, começar a construir sua própria história a partir disso, e aí sim você começa a perceber que, putz, eu tenho a possibilidade de mudar, eu tenho a possibilidade de escolher ter uma vida melhor. E isso é libertador, porque independente da situação que a pessoa esteja, quando ela começa a enxergar uma possibilidade diferente, aquela possibilidade começa a se tornar possível. E aí a pessoa pode construir seu caminho em direção àquela possibilidade, até que ela se torne algo real na vida dessa pessoa. E para que você consiga manter-se motivado a escrever a sua narrativa, escrever a sua história e criar uma vida melhor, é você ter um propósito. E o propósito, ele não precisa ser algo grandioso, como muita gente fala, né? Ele não é nem um ponto final e nem precisa ser algo extremamente grandioso. O propósito é uma direção. O que você faz com ele é diferente, né? Porque você tem o seu propósito, por exemplo, está muito conectado ao meu propósito, me comunicar para ajudar outras pessoas. Agora, a forma como eu vou fazer isso depende. Pode ser através da escrita, pode ser através dos vídeos no YouTube, pode ser através de coisas no Instagram. Então eu tenho um caminho, eu tenho uma direção para ele, eu tenho um sentido, tá me entendendo? Agora as possibilidades são muitas. Aí isso depende da pessoa. Então o propósito é o que vai te dar o sentido, é aquilo que vai te dar a direção para onde você quer ir, não onde você deve, você realmente quer aquilo. Você só descobre, não é que você cria um propósito novo, não, você já tinha aquilo dentro de você e você só descobre que aquilo estava dentro de você. E isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? E aí eu volto a falar aqui sobre a meditação, volto a falar aqui sobre prestar atenção nos seus pensamentos e nos desejos que vêm a partir deles, tá? Que aí você consegue identificar onde estão as coisas disfuncionais e onde estão aquelas coisas que, tipo, caramba, eu poderia estar fazendo isso aqui é muito legal, eu gostaria de estar fazendo isso. Tipo, eu via as pessoas criando vídeo no YouTube e falava, caramba, eu gostaria de estar fazendo isso. Só que na época, há 2 anos atrás, ao invés de começar aqui no YouTube, onde eu gostaria de ter começado, eu pensei assim, mas a galera fala que é mais fácil começar no Instagram. E eu fui lá pro Instagram quebrar a cara, aprendi muita coisa, mas eu passei 1 ano criando conteúdo lá, para depois ter um burnout e apagar minha conta, sumir um pouco do Instagram e começar uma conta totalmente do zero. E hoje meu Instagram, que tinha poucos seguidores, né, comparado às pessoas com milhares e milhares, eu tinha ali 1000, né, seguidores. E agora eu tô com 50 e começando o meu canal do YouTube do zero, né? E agora eu sinto que eu realmente estou, além de cumprir o meu propósito, fazendo aquilo que eu estava reprimindo há muito tempo, tá entendendo? E eu sabia que isso estava dentro de mim, só que eu estava reprimindo. Então, essa questão do autoconhecimento é essencial para isso. Você vê o que é problema mesmo, que tem que ser resolvido, o que está sendo reprimido, que você queria fazer e não faz. Aquele negócio bom, aquele trabalho gostoso que você queria ter, aquela profissão, aquela função no seu emprego que você queria ter, ou coisa assim do tipo, um curso de faculdade que você queria fazer, mas você não fez porque você estava ouvindo outras pessoas e não a si mesmo. E também, dentro do autoconhecimento, você vai achar os seus pontos positivos, as suas habilidades, você vai achar aonde você é bom, você vai encontrar o que você gosta, por exemplo, gosto de filme, de música, coisas desse tipo, o que é que você realmente gosta. Você vai começar a entender realmente aquilo que você se identifica. Isso vai te dar mais liberdade e também mais autonomia para tomar decisões, porque você começa a pensar, putz, agora eu sei que eu sou bom nisso, e nisso, e nisso, e que eu gosto disso, e disso, e disso. E aí sim a gente começa a ter a capacidade de quando a gente estiver escrevendo a nossa história, tomar melhores decisões a partir dos desafios que vão aparecendo pra gente, né? A partir das fases novas da vida que a gente vai passando. Então, para que você construa uma vida melhor, o autoconhecimento é uma ótima ferramenta, E eu desejo que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Deixa seu like se você curtiu, deixa seu comentário sobre qual desses temas você gostaria que eu falasse mais e se inscreve no canal para que eu possa continuar entregando conteúdo de valor para você e possa continuar te ajudando nessa jornada que é a vida, beleza?
Eu te vejo no próximo vídeo e agradeço por você estar aqui. Um grande abraço e até a próxima.